Tenho 70 anos e ainda me surpreendo com o que aprendo. Não de livros, não de cursos, não de quem fala bonito em palcos iluminados. Aprendo com o que já passei, com o que vi chegar tarde demais, com o que deixei escapar, achando que havia tempo. E se você está em algum lugar entre os 50 e os 60 e poucos anos, preciso te contar algumas coisas que ninguém me contou quando eu estava aí, onde você está agora. Não são avisos, não são regras, são verdades que só ficaram claras para mim depois que a vida já tinha passado alguns capítulos sem pedir licença. Existe uma fase da vida que quase ninguém nomeia, mas que eu considero a mais preciosa de todas. Não é a juventude com toda a sua impulsividade, nem os 30 anos com toda a correria de quem está tentando provar algo para o mundo. É essa janela mais quieta, mais madura, que fica ali entre os 58 e os 65. Eu chamo de ponto dourado. É quando 3 forças raras se encontram ao mesmo tempo. Você ainda tem saúde para fazer as coisas, já tem algum dinheiro guardado para bancá-las e o peso das obrigações começa a diminuir. Os filhos cresceram, as contas mais pesadas foram pagas, a agenda já não te engole mais inteiro. É como se a vida finalmente abrisse o espaço e dissesse: agora é com você. O problema é que a maioria das pessoas só percebe que estava nesse ponto dourado quando ele já foi embora. Eu mesmo fui um deles. Fiquei esperando o momento certo para fazer uma viagem que minha esposa Marta sonhava há anos. Dizia que íamos, que era logo, que só precisava resolver mais uma coisa no trabalho. Quando finalmente fomos, ela já tinha o joelho que doía ao subir escadas e metade dos lugares que ela queria ver tinha escadas. Esse arrependimento não some, ele fica. Então, se você está nessa janela agora, não espere mais. Não porque o tempo vai acabar, mas porque esse tipo específico de tempo, com saúde, com liberdade, com disposição, ele não se repete. A gente aprende a valorizar dinheiro desde cedo. Aprende a poupar, a investir, a não desperdiçar. Mas ninguém nos ensina a tratar o tempo com o mesmo cuidado. E o tempo, diferente do dinheiro, não tem como recuperar. Perdi anos deixando meus fios de tarde serem engolidos por tarefas que poderiam esperar ou nem precisavam ser feitas. Me lembro de um sábado, fazia uns 10 anos atrás, quando meu filho mais velho me ligou querendo conversar. Eu disse que estava ocupado, que era logo mais. Esse logo mais nunca aconteceu naquele dia e ele foi embora no dia seguinte para outra cidade. Essa conversa que eu adiei por uma tarde de afazeres que eu nem lembro mais o que era, ela ficou sem acontecer por meses. O tempo que a gente desperdiça em coisas que drenam sem dar nada de volta é um desperdício silencioso, quase invisível no dia a dia. Mas quando você olha para trás e soma, assusta. Comecei a me perguntar: o que estou fazendo com minha tarde que não me traz nem alegria, nem descanso real, nem conexão com ninguém? Quando a resposta era nada de bom, eu parava e trocava. Não de uma vez, aos poucos, uma tarde de cada vez.
E foi assim que fui me recuperando de anos de tempo mal usado. Tem uma coisa que demorei muito para aprender e que custou caro enquanto eu não sabia: dizer não. Na juventude, o sim é uma porta. Ele abre oportunidades, cria laços, mostra que você está disponível e comprometido. Mas chegou uma época da minha vida em que o sim tinha virado um reflexo automático. Eu dizia sim por hábito, por culpa, por medo de decepcionar. E minha vida foi sendo preenchida por compromissos que não eram meus de verdade. Reuniões que não precisavam de mim, favores que me custavam dias inteiros, decisões de outras pessoas sendo carregadas pelos meus ombros. Quando finalmente aprendi a dizer não com educação e sem drama, foi como tirar um peso que eu nem sabia que estava carregando. Minha cunhada Daisy me pediu certa vez para ajudar a organizar um evento enorme dela por 3 fins de semana seguidos. Eu quase disse sim por costume, mas naquela semana eu tinha prometido a mim mesmo que ia começar a pintar de novo, coisa que tinha deixado de lado havia 15 anos. Disse não para ela. Ela ficou brava por uns dias, mas aqueles 3 fins de semana com meus pincéis me devolveram uma parte de mim que eu achei que tinha sumido de vez. O não fecha portas. Às vezes, ele abre as certas. Falei em pintura, e isso me lembra de algo que acho que vale mais do que qualquer conselho prático que eu possa dar. O valor de fazer coisas que te alegram sem precisar de motivo. Em algum ponto da vida adulta, a gente abandona o prazer gratuito. Tudo precisa ter uma função, um objetivo, uma justificativa. Você pinta para vender? Canta para quê? Dança onde? Essa mentalidade vai sugando a alegria de dentro da gente sem fazer barulho. Conheci um homem chamado Renato, meu antigo colega de trabalho, que se aposentou aos 62 anos, depois de uma carreira inteira num banco. Ele tinha tudo que o mundo diz que você precisa ter: reserva financeira, filhos bem encaminhados, casa quitada. Mas nos primeiros meses da aposentadoria, ele ficou completamente perdido. Ficava na varanda olhando para a rua, sem saber o que fazer. Foi a filha mais nova dele quem achou uma gaita harmônica velha no fundo de uma gaveta. Renato tinha tocado no colégio décadas atrás. Ela colocou a gaita na mesa e disse: "Toca para mim, pai." Ele tocou uma nota desafinada, depois outra, e passou a tarde inteira tentando se lembrar de uma melodia que tinha aprendido aos 16 anos. Semanas depois, estava tocando num grupo de músicos aposentados que se reunia toda sexta. Ele me disse uma vez que aquela gaita tinha feito o que nenhum plano de previdência conseguiu: deu sentido para suas manhãs. A alegria não é frescura, é combustível. E você precisa colocar ela na sua vida de propósito, porque ela não aparece sozinha depois de uma certa idade. Cuidar do corpo é algo que a maioria das pessoas só leva a sério quando o corpo começa a cobrar. Eu mesmo fui assim. Achava que estava bem o suficiente, que aquela dorzinha nas costas era normal, que dormir mal fazia parte. Meu amigo Carlos me deu um exemplo que não consigo esquecer. Ele tinha 60 anos quando decidiu começar a caminhar toda manhã.
Não era nada heróico. 3 quilômetros, ritmo tranquilo, todo dia. Hoje ele tem 70, viaja com a esposa, brinca com os netos no chão, sobe ladeira sem reclamar. Ele me disse uma coisa simples que ficou cravada. O que eu fiz com meu corpo aos 60 é o motivo de eu estar de pé hoje. Pequenas decisões do passado têm consequências enormes no futuro. Não precisa ser academia todos os dias, nem dieta radical. Precisa ser consistência. Uma caminhada depois do jantar. Um pouco de força no braço para carregar a própria vida sem depender de ninguém. Sono de verdade. Uma fruta no lugar de um biscoito de vez em quando. Essas coisas somadas ao longo dos anos fazem uma diferença que você vai sentir na pele, literalmente, quando chegar nos 70. Mas o corpo é só metade da história. A outra metade mora dentro da cabeça. E essa metade é a que as pessoas menos cuidam e a que mais sofre em silêncio. A aposentadoria, a mudança de cidade, a perda de alguém próximo, os filhos que foram embora, tudo isso mexe com quem você acha que é. Eu passei por isso quando meu pai morreu. Não fui buscar ajuda. Fiquei firme, como me ensinaram a ser. Fui levando. Mas o luto que você não processa vai aparecendo em outros lugares. Na irritação fácil, no cansaço sem motivo, na sensação de que tudo é cinza, mesmo quando o sol está batendo forte. Levei tempo demais para entender que cuidar da mente não é fraqueza. É o mais corajoso que um homem da minha geração pode fazer. Conheci uma mulher chamada Neuza, vizinha minha por muitos anos, que ficou viúva e se mudou para uma cidade menor para ficar perto de uma irmã. Ela chegou devastada, mas começou a frequentar um grupo semanal de conversas numa associação do bairro. No começo ficava quieta no canto, depois foi abrindo. Um dia me contou que foi naquele grupo que ela aprendeu a rir de novo. Não de nada especial, mas desse jeito largo e de alívio que a gente ri quando percebe que ainda está vivo e que a vida não acabou. Conexão humana faz o que nenhum remédio consegue. Não negligencie a sua cabeça achando que ela se vira sozinha. Ela precisa de você também. Há uma coisa que descobri tardiamente e que hoje faz parte da estrutura da minha semana. Dar. Não dinheiro necessariamente. Dar tempo, presença, conhecimento, atenção. Quando me aposentei, comecei a ajudar num projeto de alfabetização para adultos. Nunca fui professora, mas fui aluno da vida por 7 décadas e descobri que isso já era o suficiente. As histórias que eu levava para as aulas, as coisas que eu tinha vivido e errado e aprendido, tocavam as pessoas de um jeito que nenhum método didático conseguia. E o que acontecia comigo durante essas horas era difícil de explicar. Era como se eu estivesse ficando mais leve, mais inteiro, menos preocupado com o que eu havia deixado de fazer e mais focado no que eu ainda podia oferecer. Existe uma crença que eu carregava de que generosidade era algo reservado para quem tinha sobras. Sobra de dinheiro, de energia, de tempo. Mas aprendi que dar é exatamente o que cria essas coisas. Você dá
e volta cheio. Não de forma mágica, mas porque propósito alimenta, de um jeito que prazer passageiro não alimenta. Você já tem muito para dar, só precisa parar de achar que o que você tem é pouco. Dinheiro e liberdade andam juntos, mas não do jeito que a maioria pensa. Não é quem tem mais que é mais livre, é quem usa o que tem com consciência. Tive uma vizinha chamada Sônia que se aposentou e começou a gastar sem pensar muito, porque finalmente podia. Jantares fora toda semana, presentões para os netos, viagens caras. Parecia ótimo de fora, mas quando o dentista mandou um orçamento alto e o carro precisou de conserto, ela ficou em pânico. Não era que ela não tinha dinheiro, era que o dinheiro tinha ido parar em coisas que deram prazer por uma noite e não deixaram nada duradouro. Quando você sabe onde seu dinheiro vai, você tem escolha. Quando você não sabe, ele some. E com ele vai parte da sua tranquilidade. A aposentadoria tem fases. Nos primeiros anos, a disposição é grande e a vontade de aproveitar é máxima. Com o tempo, o ritmo muda. O corpo pede mais cuidado, as despesas com saúde aumentam. Gastar como se você fosse ter sempre a mesma energia e a mesma saúde é um erro que custa caro mais tarde. Não estou dizendo para guardar tudo e não viver. Estou dizendo, saiba o que você está gastando e por quê. Esse controle não é prisão. É o que te dá permissão para gastar bem no que realmente importa. Cuidar de casa, reduzir o espaço, simplificar a vida material. Isso pode parecer perda. Durante muito tempo eu pensei assim. A casa grande, os cômodos cheios, os quartos dos filhos ainda preservados, como se eles fossem voltar a qualquer momento. Mas um dia Marta olhou para mim e disse, a gente está mantendo uma memória num lugar que já não serve para quem a gente é hoje. Ela tinha razão. A decisão de sair daquela casa foi difícil, mas o que veio depois foi uma leveza que não esperávamos. Menos espaço para limpar, menos custo para manter e, de repente, um tempo e uma energia que a casa grande estava consumindo ficaram disponíveis para nós. O erro que mais ouço das pessoas da minha idade é ter esperado até não ter mais escolha para fazer essa mudança. A mudança forçada pela doença, ou pela viuvez, ou pelo dinheiro curto, é muito mais dolorosa do que a mudança feita enquanto você ainda tem energia para escolher para onde vai e como vai. Não espere precisar. Faça enquanto ainda quer. E por fim, o mais importante de tudo que aprendi. A aposentadoria não é chegar ao fim. É hora de finalmente escolher para onde ir. Conheço gente que parou de trabalhar e ficou esperando a felicidade aparecer sozinha. Não aparece. A felicidade na terceira idade não é o que você deixou de fazer. É o que você decide fazer agora. Um professor de história chamado Maurício, que foi colega de minha esposa por muitos anos, se aposentou achando que ia pescar, descansar, viver devagar. Após 6 meses estava inquieto, sem propósito, dormindo mal. Então começou a dar aulas gratuitas de história numa biblioteca do bairro.
Começaram 4 pessoas. Em 3 meses eram mais de 20. E Maurício me disse que aquelas manhãs de quarta-feira valiam mais do que qualquer coisa que ele tinha feito na carreira formal. Porque ninguém mandava nele, nenhuma burocracia engolia sua energia, e as pessoas vinham porque queriam, não porque eram obrigadas. Isso é aposentar para algo, não importa o que seja. Pode ser um jardim que você cuida com dedicação, um neto que você acompanha de perto, uma habilidade nova que você resolve aprender só por gostar, uma causa que sempre te moveu e que você nunca teve tempo de abraçar de verdade. O que não pode é simplesmente parar e esperar que a vida preencha o espaço vazio por conta própria. Tenho 70 anos e ainda estou aprendendo quem sou. Ainda estou descobrindo o que me alegra, o que me cansa, o que vale o meu tempo e o que não vale. E se tem uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava onde você está agora, é essa. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa começar a escolher. Escolher como usa o seu tempo, com quem fica, o que faz com seu corpo, o que alimenta sua mente, o que deixa de herança enquanto ainda está aqui. Não daqui a um ano, não quando as coisas melhorarem, agora. Porque o tempo que você tem com saúde e disposição e liberdade é limitado de um jeito que a gente só entende quando já gastou boa parte dele. Não estou dizendo isso para assustar. Estou dizendo porque alguém precisava ter me dito. E eu quero ser essa voz para você hoje. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão exatamente na frente de você, esperando que você vá ao encontro deles.